Boa tarde. Depois de acidente com 8 mortes, Polícia Rodoviária Federal reforça a necessidade de maior atenção nas estradas do Maranhão. Policiais militares ocupam a galeria da Assembleia Legislativa para protestar contra corte de benefícios. E mais, hoje é o último dia para a entrega da declaração do Imposto de Renda. O Repórter Maranhão está começando agora. Um grave acidente foi registrado no início da noite desta terça-feira envolvendo um veículo D20 e um caminhão. Os veículos colidiram na estrada que liga a cidade de Bacuri ao povoado Madragoa, localizado a 500 quilômetros de São Luís. De acordo com informações da Polícia Civil, 8 pessoas morreram e 13 ficaram feridas. A D20 estaria transportando estudantes de uma escola pública de Bacuri e o caminhão transportava pedras. O acidente aconteceu em uma curva da MA 303, conhecida como Curva da Morte. A polícia investiga se o motorista da caminhonete teria passado a direção para o filho de apenas 15 anos de idade. E acidentes como esse refletem a constante imprudência dos motoristas que trafegam pelas rodovias que cortam as estradas maranhenses. Vamos falar ao vivo com Luanda Belo. Boa tarde, Luanda. Boa tarde, Edmilson. Pois é, mais uma tragédia que poderia ter sido evitada se as normas de segurança tivessem sido observadas. Apesar do acidente ter acontecido numa MA, que é de responsabilidade estadual, a gente está aqui na Polícia Rodoviária Federal, vamos conversar com o Antônio Noberto, que é inspetor e pertence ao Núcleo de Comunicação Social da Polícia Rodoviária Federal, para falar dessas irregularidades que acontecem também nas BRs. Boa tarde, Noberto. A primeira irregularidade que a gente observa, então, é o transporte de pessoas, né? 21 pessoas sendo transportadas numa caminhonete. Pois é, na verdade é um grande absurdo, né, sobre vários aspectos. Ainda mais se confirmado inicialmente de que esses adolescentes estavam sendo conduzidos por um outro adolescente dirigindo. Então são coisas muito graves. E a gente lembra que o governo federal ele dispõe de recursos para que os municípios adquiram veículos próprios apropriados para o transporte de escolares. Com relação ao transporte regular de pessoas, que punições o Código de Trânsito coloca aí? O Código de Trânsito Brasileiro, o CTB, ele diz que nesse caso, transportar pessoas em cima da carroceria do veículo é uma multa gravíssima multiplicada por 3. Então é 540 o FII, o condutor automaticamente já perde a carteira com uma multa apenas. E se você somar aí outro tanto de irregularidade, como um menor dirigindo, que é outro multiplicado por 3, e aí vem a punição também já em cima do proprietário que entregou a chave. Então é uma série de irregularidades que acarreta em um valor muito alto, entendeu? Se todas as multas forem efetivamente extraídas e além da responsabilidade criminal do pai do adolescente. Amanhã, dia 1º de maio, feriado, qual é a atuação da Polícia Rodoviária Federal? A Polícia Rodoviária Federal, no 1º de maio, ela vai fazer um reforço, ela não vai fazer uma operação específica, até porque sexta-feira não é um feriado, sexta-feira é um dia normal e no sábado também é um dia normal. Então ela vai apenas fazer um reforço, cada delegacia vai colocar policial a mais e a sede alguns policiais. Recomendações para os motoristas? Muita cautela, ainda mais que os motoristas têm muita cautela, ainda mais por conta desse acidente muito feio aí, que todo mundo se lembre e comece a repensar o seu modo de condução do veículo. Norberto, muito obrigada pelas informações. Edmilson, é com você. Obrigado, Luanda. E em São Luís, um acidente envolvendo 2 veículos de passeio deixou 2 pessoas feridas na Avenida dos Portugueses, nas proximidades da barragem do Bacanga. De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu por causa de um buraco na pista. Um buraco na Avenida dos Portugueses foi a causa de um acidente hoje por volta das 10h30 da manhã. O condutor Joseilton Araújo Silva conta que vinha no sentido centro-Bacanga e, ao desviar do buraco, chocou-se com outro veículo que via na pista contrária. Estava vindo do centro, sentido da UFMA aqui. Aí eu fui desviar do buraco, perdi o controle, passei para outra via e peguei outro carro de frente lá. Teve algum ferido? Só o rapaz que estava comigo bateu a cabeça ali no para-brisa, mas ele já foi para o hospital já. O condutor do outro veículo, cujo nome não foi informado pelos agentes de trânsito que estavam no local, foi levado a um pronto-socorro com suspeita de fratura no braço. Tem como saber ou afirmar se esse veículo estaria em alta velocidade? Devido ao grande estrago ao veículo, possivelmente.
E a proporção do acidente foi tanto que pegou também um motociclista, o qual saiu em estado mais grave. O trânsito na Avenida dos Portugueses e no Anel Viário ficou bastante lento, formando engarrafamentos. Não houve avanços na apuração da denúncia de formação de cartel que está sendo investigada na CPI dos combustíveis, feita pela Assembleia Legislativa. A resistência do depoente em falar sobre as denúncias irritou membros da Comissão Parlamentar de Inquérito. E reserva o direito constitucional de ficar calado. Esta foi a frase mais ouvida nesta última terça na CPI dos combustíveis na Assembleia Legislativa do Maranhão. Amparado por um habeas corpus preventivo e acompanhado por um advogado, Dileno Tavares, presidente do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis de São Luís, entre 2010 e 2012, irritou o deputado César Pires. Eu estou perguntando para ele qual foi o pacto que ele fez então com o Ministério Público. Eu fiz uma transação penal onde eu me comprometi perante o Ministério Público o bem que eles me colocaram. Por que você fez isso? Por que você não levou avante essa situação? Se você tinha consciência de que você estava certo nessa situação? Ou foi justamente da gravação daquilo, uma gravação, toda a gravação, que lhe levou a aceitar isso? Quem vai responder? O senhor é ele. Estava para ele responder que é melhor. O senhor responde logo que é melhor, fica respondendo, só que ele não tem competência nem para responder. Em 2011, inquérito promovido pelo Ministério Público apontou Dileno como chefe do cartel que operava na cidade nesta época. Na ocasião, Dileno acabou beneficiado com uma transação penal. O fato foi criticado pelo relator da CPI. Ela foi branda demais, foi dividida demais. Quer dizer, o prejuízo em as piadas que eles possam ter dado a eles é muito pouco diante da lesão que a sociedade vem sofrendo, que já se alastra aí durante vários anos em relação à impossibilidade de ver um combustível mais em conta para ele poder consumir. Se você cria um supermercado novo, há uma competitividade, os custos barateiam na sua mesa. O combustível você não consegue ver um posto mais barato que outro. A CPI continua nesta quarta com a expectativa de ouvir Orlando Santos, o atual presidente do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis de São Luís. E veja a seguir, Conselho Nacional de Combate à Discriminação prevê direitos aos presidiários homossexuais. Você acompanha logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 38 minutos. O Conselho Nacional de Combate à Discriminação determinou que os presidiários homossexuais terão direito à visita íntima e espaço de lazer específicos, além de direito ao uso do nome social. O objetivo da medida é evitar abusos que acontecem com o público LGBT dentro dos presídios. O respeito à diversidade sexual também está chegando aos presídios. Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais contam agora, ao menos formalmente, com novos direitos, como o uso do nome social, visita íntima e espaço de vivência específico. Os Conselhos Nacionais de Política Criminal e Penitenciária e de Combate à Discriminação LGBT aprovaram resolução conjunta este mês, definindo novos parâmetros para o acolhimento a este gênero sexual nas unidades prisionais. Betinho Lima considera a resolução um avanço e relata os abusos sexuais que costumam ocorrer. A gente já teve vários relatos de travestis que caem lá dentro do presídio e que elas são abusadas diariamente, né? Porque é uma cela com 20, 30 homens e ela é obrigada a servir a todos quando cai lá dentro. Então, às vezes, muitas delas não aguentam, né? A gente teve recentemente relato de 2 travestis que estavam lá dentro que preferiam dormir dentro de uma cisterna do que estar dentro da cela, né? Juntamente com os homens, porque ela sabe que lá era violação de direito direto contra elas. A Secretaria de Estado de Justiça e Administração Penitenciária do Maranhão prepara a portaria para se adequar à resolução nacional. Questionado como cumprirá de fato esta determinação, o Showa diz que não haverá problemas. Em relação à população LGBT, a portaria que a CEJAP vai assinar, como é que a CEJAP espera atender esse público, sabendo que é um problema de superlotação carcerária? Não, você se equivoca. Até porque é um público diminuto, é um público pequeno,
obviamente, né, a CEJAP vai elaborar a portaria construindo o conteúdo dela, com a direção das unidades presídios e com os representantes do grupo LGBT, para fazer uma legitimação e atender essa portaria nacional, dessa resolução nacional. Nós entendemos que é possível fazer sim, não tem problema nenhum, nós temos que adequar essa realidade e respeitar os direitos humanos universais. E as novas regras de acolhimento à população LGBT nos presídios do Brasil são tema da entrevista de Roberto Fernandes. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária anunciou os parâmetros de acolhimento à população LGBT que estão em situação de privação de liberdade. E para conversar conosco sobre essas medidas, convidamos o Ayrton Ferreira da Silva, que é coordenador do Grupo Gaivota. Ayrton, obrigado por ter aceito o nosso convite. A convivência no mesmo espaço da população LGBT que está em privação de liberdade com outros qualquer, há notícias de maus tratos, de desrespeito a essas pessoas? Não, oficialmente não, mas há indícios, né? E há uma possibilidade, né, de que essa população ela sofra qualquer tipo de violação ou de violência, né? E essa medida, ela traz essa possibilidade de novas estratégias de acolhimento no sistema prisional, de uma atenção, né, voltada para esse segmento. E também traz, né, no âmbito do sistema, uma discussão em relação aos direitos das pessoas privadas de liberdade, e aí então o segmento LGBT. O problema é que na situação em que se encontra o sistema prisional brasileiro, vai ser difícil, num curto espaço de tempo, respeitar isso, mas é uma luta que os movimentos terão que encarar daqui para frente. Eu acho que o primeiro passo foi o reconhecimento da necessidade de se ter um tratamento próprio. Né? Essa medida, né, esse parâmetro que regulamenta essa atenção, ela veio, inclusive, casar com uma solicitação nossa que já garante a visita íntima, né, para os casais LGBT. Porque né? não é assegurado? É regulamentado. Já é assegurada, mas cada estado... Porque supõe que o direito está assegurado à visita íntima seja a todos. Né? Exatamente. Mas isso, na prática, não tem funcionado? Não tem funcionado. Nós apresentamos uma minuta da portaria ao secretário, né, Sebastião Shoa, que imediatamente encaminhou para a análise da assessoria jurídica da CEJAP. Com certeza vai estar lançando até no próximo mês, ali na Semana Estadual contra a Homofobia, a portaria que regulamenta a visita íntima para casais homoafetivos. Mas isso é no mesmo espaço ou um espaço próprio também? No espaço próprio, né? Agora, o que nós vamos também reforçar solicitar através de um documento é que esse parâmetro, né, das celas especiais, ela seja garantida. Que se tem... seria na própria, já que você tem uma cela especial, seria garantido lá na própria cela? Na própria cela, que tenha uma unidade de referência para encaminhar a população LGBT quando ela cair no sistema prisional. Mas é uma luta muito grande pela frente. É uma luta muito grande, mas o próprio parâmetro, a própria resolução já demonstra uma conquista. Né? Isso é todo um processo de luta, né, que foram discutidas e aí aprovadas em plenárias de conferências estaduais nacionais da população LGBT, uma atenção, um olhar para esse segmento privado de liberdade. E é importante que, aliado a essa resolução, nós vamos estar desenvolvendo uma atividade de sensibilização com os profissionais que são porta de entrada, que fazem o atendimento, o acolhimento para esse segmento. Então, psicólogos, assistentes sociais, agente, né, qual a melhor forma de tratar, como tratar, as definições, nomenclatura, o que é gay, o que é travesti, o que é transexual, o que é bissexual, né, para que as pessoas tenham um entendimento de que, embora seja uma sociedade privada de liberdade, né, mas o sistema ele não está feito apenas para os heterossexuais, né, para reafirmar a heteronormatividade, mas que também as diferenças... O único direito que ele está privado é a liberdade. É a liberdade. Os demais permanecem. Mas o resto permanece. O direito a exercer a sua sexualidade, né,
o direito de ser assistido pela saúde, né, de receber a visita, e isso nós estamos dialogando com a CEJAP, né, fazendo esse trabalho diretamente dentro das unidades de reconhecimento desse público e montando a estratégia também de defesa deles. Ayrton, obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui. Nós estamos à disposição. Obrigado. Voltamos então com Edmilson Filho. Obrigado, Roberto. E agora vamos falar de futebol. Na partida que abriu a terceira rodada da Série B, Bragantino e Portuguesa empataram por 2-2. Com o resultado, o time de Bragança Paulista é o líder de momento da segundona, com uma vitória e 2 empates. E o Motoclube irá lançar hoje uma camisa comemorativa pela Copa do Mundo da FIFA. Na oportunidade, serão apresentados ainda projetos para o restante da temporada. O evento começa às 6h30 da noite no auditório do jornal O Imparcial, que fica atrás do Tropical Shopping, no bairro do Renascença. São Luís amanheceu ensolarada. Veja a previsão do tempo para todo o estado. São Luís predomina tempo nublado e formação de pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 25 e máxima de 29 graus. Em Imperatriz predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 22 e máxima de 30 graus. Em Caxias predomina tempo nublado com formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 22 e máxima de 34 graus. Em Balsas predomina nebulosidade variável com possibilidade de formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 20 e máxima de 30 graus. E veja no próximo bloco as dicas para quem deixou para declarar o imposto de renda no último dia. É logo após o intervalo. Agora são 12h49. E hoje é o último dia para os contribuintes declararem o imposto de renda referente ao ano de 2013. Vamos falar ao vivo com a repórter Eli Coelho, que tem mais informações sobre o assunto. Boa tarde, Eli. Boa tarde, Edmilson. Boa tarde a todos. Olha, quem deixou para a última hora, é bom se apressar, porque o prazo termina às 11h59 da noite de hoje e não haverá prorrogação. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar agora com o Dr. Paulo Roberto Araújo, ele que é delegado adjunto da Receita Federal. Boa tarde, doutor Paulo. Com relação à previsão da Receita Federal, quantos contribuintes maranhenses ainda faltam declarar o imposto de renda esse ano? Nós esperamos receber 330 mil declarações e até o presente momento 305 mil contribuintes já declararam. Então, faltam aí 25 mil para declarar até por volta da meia-noite, né? Com relação ao ano passado, esse número é superior ou já era um número esperado? O ano passado nós trabalhamos com uma estimativa de 325 mil declarações. Conseguimos atingir, né? E esse ano a gente trabalhou com essa perspectiva de 330 mil. Eu tenho certeza que vamos atingir também. A Receita Federal divulga que o site é autoexplicativo, as pessoas podem, não precisar de contador para preencher os dados, mas muita gente, mesmo assim, ainda tem dúvidas. O que a Receita Federal orienta? Enviar um questionário incompleto ou deixar para mandar completo depois do prazo? Para esclarecer as dúvidas, inclusive hoje nós estamos com um plantão fiscal reforçado lá para tirar a dúvida do pessoal. Mas a grande dificuldade que a gente tem verificado é na obtenção dos documentos para o contribuinte fazer a declaração. Então, se ele não tiver toda essa documentação disponível, ele faz a declaração com o que ele tem, tá? E a partir da segunda-feira, quando o sistema reabrir, ele baixa o programa e faz a retificadora com toda tranquilidade, juntando a documentação que ele obtiver até lá. A Receita Federal já tem também um número grande de pessoas que já estão na malha fina, né? Isso é uma ocorrência que nos últimos 5 anos vem acontecendo, né? E esse ano não foi diferente. Desses 305 mil que declararam, já 19 mil já estão na malha fina. E a partir da próxima semana a gente vai começar a intimar
esses contribuintes para prestarem contas perante a Receita Federal. O que está sujeito às pessoas que não declararem dentro do prazo? Qual é a penalidade? É apenas multa ou as pessoas devem outro tipo de multa na Receita Federal? Ele não conseguindo transmitir essa declaração hoje, até o prazo final, ele já na segunda-feira, quando ele for fazer essa declaração, ele já vai estar sujeito à multa. Essa multa, o valor mínimo dela é R$ 165,74, mas ela pode chegar a 20% do imposto devido. Então já pensou, uma pessoa que tem um imposto devido em torno de R$10 mil, ele já vai ter que pagar já R$2 mil só de multa. Então é bom apressar, entregar hoje o que ele tiver para entregar hoje e depois ele regulariza a situação. Quais são as principais dúvidas que as pessoas têm na hora de preencher o formulário, na hora de procurar a Receita Federal? Olha, é a questão, a pessoa que tem mais de uma fonte de rendimento, ela fica na dúvida quais as fontes que ela tem que declarar. Quer dizer, a legislação diz que ela tem que declarar tudo, de onde ela receber, se ela tiver 2, 3 fontes, ela tem que declarar tudo. Outra dúvida muito constante é com relação às deduções, que dependendo das deduções, o imposto a pagar é menor. E tem muita gente que tem dúvida, vem cá, eu posso deduzir isso, por exemplo, dependentes, os gastos com a instrução dos dependentes, as despesas médicas, né? São as dúvidas mais frequentes. Então, qual é a dica que o senhor dá para as pessoas que ainda não declararam o imposto de renda? Eu chamo a atenção, agora não tem outro jeito, é declarar. Agora, o nosso sistema, ele está hoje trabalhando recebendo 230 mil declarações por hora. Então, os outros sistemas são todos, né, parados para privilegiar o sistema da declaração do imposto de renda, para que todo mundo possa declarar. Mas a gente sabe que internet depende também de telefonia, essas coisas. Então, alguns casos a gente já está recebendo aqui, olha, eu não consegui transmitir ainda, está lento, não sei o quê. Então, isso vai acontecer. Isso é o risco para quem deixou para a última hora. Pode levar direto na Receita Federal ou tudo pela internet? Tudo pela internet. Atualmente, nada por formulário, pendrive, nada disso. É tudo transmitido via internet. Então, tem que ter paciência, né? Tem que ter uma certa paciência. Ok, muito obrigado, doutor Paulo Roberto Araújo, delegado adjunto da Receita Federal. Obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado a vocês todos. Edmilson, voltamos com você. Obrigado, Eli. E amanhã, em comemoração ao feriado do Dia do Trabalhador, apenas os serviços essenciais serão mantidos em São Luís, como saúde, segurança e limpeza pública. Estarão fechados órgãos públicos, comércio, correios, bancos, casas lotéricas e supermercados. E alguns shopping centers funcionarão parcialmente, oferecendo os serviços apenas da praça de alimentação e cinemas. Na sexta-feira foi decretado ponto facultativo para os órgãos da Prefeitura de São Luís, mas os órgãos públicos estaduais funcionarão normalmente. E quem ainda não realizou o recadastramento biométrico pode aproveitar o feriado para ir ao Fórum Eleitoral no Anel Viário no horário de 8 da manhã às 6 horas da tarde, para se regularizar com a Justiça Eleitoral. Policiais militares realizaram protesto hoje pela manhã. De acordo com a categoria, o governo do estado não cumpriu sua parte no acordo firmado durante a paralisação realizada no final de março. Os policiais militares ocuparam a galeria do plenário da Assembleia Legislativa. O protesto foi motivado pela falta de cumprimento do acordo firmado entre a categoria e o governo. De acordo com o representante dos policiais, houve corte de benefícios. E eles não descartam a possibilidade de nova paralisação. Queremos já paralisar até hoje mesmo, mas independente disso, nós estamos tentando entrar em acordo, conversar. Já tem uns líderes agora que estão conversando com o deputado Roberto Costa e depois dessa sessão aqui estaremos reunidos também com alguns deputados para tratar desse assunto e fazer uma comissão para falar com o comandante-geral. Agora vamos falar de cultura. A edição do mês de abril do projeto Café Literário foi realizada nesta terça-feira. O evento homenageou o jornalista e ativista político Carlos Pereira.
Na saga dos anos 60, retrata a luta do jornalista Carlos Pereira contra as 3 ditaduras então instaladas na América Latina. Nascido em Abaeté, Minas Gerais, criou e dirigiu o satírico jornal O Saci, logo transformado em O Combate, cujo foco estava nas arbitrariedades policiais e políticas, além da exploração dos trabalhadores e a violência rural e urbana. Atualmente, com 91 anos, a idade o impediu de participar do café literário em sua homenagem, mas a família veio representá-lo. Na realidade, ele conta a trajetória dele, principalmente a perseguição política que ele sofreu ao longo dos anos 60. A palestra 50 anos depois foi apresentada pelo presidente da Academia Maranhense de Letras, que ressaltou a trajetória do brasileiro sempre preocupado com seus compatriotas. Com todo o processo que ele passou de perseguição, de represália, e de outras coisas mais, ele nunca deixou o idealismo dele. Ele sempre foi um homem que pensou no país, ele nunca pensava no ser humano, pessoal. O problema dele era o coletivo, ele pensava no povo brasileiro, na maneira como esse povo brasileiro poderia se libertar para viver dias melhores. O projeto Café Literário é mensal e acontece sempre na última terça-feira do mês, no Centro de Criatividade Odilo Costa Filho, na Praia Grande. Comemora-se hoje o centenário de um dos maiores nomes da música popular brasileira, o baiano Dorival Caymmi. Ele inovou a maneira de compor, tocar e cantar, influenciando as novas gerações. Ao longo de sua carreira, foi responsável por músicas memoráveis como O Bem do Mar, O Samba da Minha Terra e Maracangalha. E a gente encerra a edição do Repórter Maranhão de hoje com uma homenagem a Dorival Caymmi. Minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe eu vou trazer. Areia de Itapuã.